Senhores, senhoras, esta é uma mensagem muito importante para todos aqueles que vivem nos Estados Unidos da América. E quem recebe o Supplemental Security Income ou Social Security ou qualquer tipo de aposentadoria, qualquer benefício, precisa saber disso. Nos Estados Unidos da América, 6 grandes mudanças serão implementadas a partir de 1º de janeiro de 2026 nos pagamentos dos benefícios sociais dos Estados Unidos da América. Se você recebe pensão social, a chamada Supplemental Security Income e qualquer outro programa de assistência, isso é para você. Aliás, se quiser receber informações como essa e outras importantes em tempo hábil, inscreva-se. Não se esqueça de clicar no sininho, sem isso você não vai receber os vídeos novos a tempo. 6 grandes mudanças na Seguridade Social para 2026: aumento do custo de vida, custos maiores com Medicare e nova dedução fiscal vão afetar a renda dos beneficiários no próximo ano. O lançamento será em 28 de outubro de 2025. Vou direto ao ponto para você saber as novidades. Este artigo aborda desde o esperado ajuste do custo de vida até o pequeno aumento das contribuições do Medicare. Beneficiários da Previdência Social devem esperar grandes mudanças em 2026. Essas mudanças decorrem de novas políticas federais e de fatores econômicos, como inflação e tendências de renda, impactando mais de 70 milhões de beneficiários e cerca de 185 milhões de trabalhadores e futuros contribuintes da Previdência Social. Isso diz respeito a todos que trabalham nos Estados Unidos, não apenas àqueles que recebem o Social Security, porque todos nós contribuímos para o fundo do sistema de proteção social, o sistema de segurança social, como se chama em russo, aqui chamamos de Social Security. Todo ano há ajustes pela inflação. Em 2025, a inflação foi em torno de 2,8%, ou seja, entre 2,5% e 3%. Isso significa que, a partir de janeiro de 2026, você vai receber de 2,5% a 3% a mais do que em 2025. Claro, esse não é um aumento muito grande. No total, digamos, são $56. Em média, as pessoas recebem mais, mas isso compensa a inflação. Se a esposa e o marido ambos recebem os benefícios, então de $3.120 por mês, eles passarão a receber $3.208 por mês. Mas os custos do Medicare aumentam ao mesmo tempo, principalmente por 3 fatores. A expectativa de vida está aumentando, o custo dos nossos serviços, infelizmente, está aumentando, assim como o custo dos medicamentos e também os gastos com imigrantes ilegais. Bem, aumenta significativamente o pagamento do Medicare. Ou seja, vamos pagar cerca de $20 a mais por mês. Bem, basicamente quase 50% são de imigrantes ilegais, 50% todo o resto. Só na Califórnia, apenas o pagamento dos ilegais. Eles não têm direito de ir ao médico, então vão direto para a emergência. E nós pagamos pela emergência, pagamos pelo atendimento de urgência. Só na Califórnia isso custou $9,1 bilhões para os imigrantes ilegais. Ou seja, esse dinheiro foi roubado de nós, claro, de mim e de você. Roubado significa tirado de nós sem a nossa permissão. Além disso, o sistema de pagamento pelos serviços é construído, bem, de forma idiota, para dizer o mínimo. A pessoa veio e por 2 ou 3 serviços não solicitados receberiam só o valor X do seguro. E se eles, digamos, prestarem 20 ou 30 serviços, vão receber 10x 10 vezes mais. Ninguém checa o que realmente fazem ou se é necessário. No geral é genial. Sim, no fim das contas tem muito seguro. Na verdade, esse dinheiro vem da gente aumentando as contribuições do seguro. Ela recebe esse dinheiro da gente. Necessários ou não, corretos ou incorretos, de fato, eles foram feitos. De fato, ninguém verifica. Literalmente ninguém. Então, o que você acha, doutor ou hospital, quando uma pessoa chega até eles? Ninguém vai verificar essa pessoa. Confia na palavra da pessoa, como fizeram com o Chapaev, né? Ele pode fazer 2 serviços e ganhar $200 ou fingir que fez 20 e receber 20,00. O que você acha que ele fará? Um paciente saudável gera pouco lucro, mas um sempre doente gera muito.
Um sistema de incentivos maravilhoso foi criado nos Estados Unidos da América para que muitos serviços desnecessários fossem realizados e os pacientes não fossem devidamente tratados, porque eles têm interesse direto em nos tratar o máximo possível e pelo maior tempo possível. Ou seja, veja só, o que é mais vantajoso para o médico e o hospital? Que a gente pare de ficar doente ou... Espero que você entenda exatamente o que eu quero dizer. O seu médico não é exceção a essa regra. Se você teve sorte, então teve. Então, iniciativas para reduzir o custo de vida também foram sugeridas e, na verdade, elas foram implementadas. A eliminação das tarifas em mais de 200 tipos de produtos. Tarifas, quero dizer, tarifas alfandegárias que Trump implementou, mas em 200. Além disso, ele removeu as tarifas de alimentos ontem ou anteontem, incluindo café, carne bovina e abacate. Agora, $2.000 de assistência financeira para pessoas de baixa renda vindos dos dividendos, ou seja, do que recebemos das receitas das tarifas. Vou detalhar para quem, porquê, quanto e outras informações. Reembolso, então. Vejam, hoje existe um tipo específico de hipoteca, que em russo é chamado de hipoteca, que você deve pagar durante um determinado número de anos. Ou seja, digamos assim, você pode assinar um ou outro. Aqui Trump propõe que você possa assinar até mesmo uma de 50 anos, pegue dinheiro por 50 anos. Ninguém, naturalmente, mora em uma casa por tanto tempo. As casas mudam, as condições do mercado mudam, os tribunais mudam, ou seja, digamos assim, uma coisa termina e outra começa. Você pode vir pedir dinheiro e, digamos assim, eles meio que vão te dar esse dinheiro sob outras condições e cobrir o empréstimo. Nesse banco ou naquela agência ou em qualquer outro lugar. Então o Trump disse que naturalmente ele deveria passar isso por alguns órgãos financeiros, mas a ideia dele é dar a você a possibilidade de pagar rapidamente com valores maiores, ou pagar mensalmente valores menores e demorar mais para quitar. E quando você for vender a casa, a parte que já foi paga será a sua, e o que ainda não foi pago continua sendo dívida, isso será reembolsado ao banco pelo que você ainda não pagou. Agora, então, outra coisa que está sendo feita é a redução dos preços dos medicamentos por meio de fornecimentos diretos, sem intermediários, e a proibição de vender medicamentos nos Estados Unidos da América por um preço mais alto do que são vendidos no exterior, em países desenvolvidos. Já falei sobre isso, não vou repetir. Agora, o aumento do limite de contribuições para as contas de saúde. Isso é algo muito interessante. As contas de saúde atualmente estão disponíveis apenas para uma pequena parte da população. Ou seja, você deposita dinheiro lá até um certo valor, esse dinheiro não é tributado e depois você mesmo usa esse dinheiro para tratamento, para saúde. Tudo o que tem relação com saúde está incluído lá. Primeiramente, Trump ampliou bastante quem pode fazer isso. Ou seja, agora já são milhões de pessoas que podem fazer isso. Além disso, agora é possível investir muito mais dinheiro lá para tirar o dinheiro dos impostos e para que você possa gastar esse dinheiro, usar esse dinheiro que é pré-imposto, não pós-imposto. Espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Agora, a criação de contas especiais para crianças, onde o governo, por exemplo, deposita $1.000 do próprio bolso. Você abre a conta, pronto, né? O governo depositou $1.000 para você e depois os pais podem. Essas são contas de poupança. Depois, os pais não podem retirar esse dinheiro, tá? Mas eles podem depositar uma certa quantia lá, se não me engano, também sem impostos. E quando a criança faz 21 anos, ela pode usar esse dinheiro para comprar um carro, começar um negócio, entrar na universidade ou, ao entrar na universidade, pagar sua vida universitária. Ou seja, é justamente para que as pessoas tenham uma quantia inicial quando começam a viver de forma independente. Agora, praticamente não haverá imposto sobre herança, ou seja, até 15 milhões não será cobrado nada. Cobrar imposto sobre herança é injusto, pois a pessoa já pagou impostos e quer deixar para os filhos, mas ainda assim tem que entregar parte ao governo. Bem, pelo menos Trump está indo cada vez mais na direção de aumentar o valor a partir do qual não se paga impostos. Agora, então, o crédito para filhos está aumentando. Em outras palavras, para uma família típica de 4 pessoas. Agora vou apresentar alguns números. Ou seja, com uma renda média de mais de $80.000 por ano, ou seja, se não me engano, entre 80 e 100 mil
Tudo isso gerará uma economia anual de 1.700 a 1.800 dólares. Mais 2.000 dólares, ou seja, que são enviados para Trump. Da última vez eu me enganei ou disse errado. Não é por família, é por pessoa. Então, o que isso significa? Aqui está um cidadão com uma renda, digamos, até 100, abaixo de 100 mil, por exemplo. Dizem que o limite é 100 mil. Se uma família de 4 pessoas recebe, então, menos de 100 mil por ano, todos os membros da família que atendem aos critérios, se eles forem adultos, eles recebem 2.000 dólares cada um. Esse é o tal presente. O que o governo arrecadou na alfândega, ele repassa para as pessoas. Ou seja, 4 pessoas a 2.000 dólares, cada somam 8.000 dólares. Mas, digamos assim, onde há crianças recebem 600 dólares por criança, ou seja, 2 adultos, são 4.000, mais 2 crianças. Há 600 cada, dá 1.200. Você soma 4.000 e 1.200, totalizando 5.200. Mas as crianças ainda recebem, como eu disse, um crédito. E, em geral, por assim dizer, se eu não for entrar em muitos detalhes agora, se somarmos uma coisa à outra, dá aproximadamente 2.000 dólares a mais para cada pessoa, seja adulto ou criança pequena. E agora, então, para receber o benefício para a criança, o que é necessário ter? É preciso ter o número social dele, o número de segurança, só isso. Na verdade, precisa de outro documento de identidade, já que ele não tem carteira de motorista. Então, por enquanto, não há decisão do Congresso sobre esse pagamento, e isso é uma proposta da Casa Branca. Mas, como sabemos, Trump sabe como aprovar suas decisões no Congresso, então isso ainda não foi aprovado por lei. A implementação deve ocorrer na primavera, possivelmente em 2 horas de 2026 ou próximo às eleições. Suspeito que isso é feito para ocorrer próximo das eleições. Isso, claro, beneficia os democratas, mas fazer o quê? Então, como é isso? Se isso for adiado para o início do outono de 2026, então será até novembro. Vai haver alguns meses antes das eleições e isso, claro, vai causar uma grande repercussão positiva. É isso. Mas, claro, tudo isso será aprovado antes da eleição do novo Congresso, porque ele pode acabar, Deus me livre, sendo democrata e nas mãos dos democratas. E, claro, tudo que o Trump inventou começará a ser travado e assim por diante. Tudo isso deve ser feito antes das eleições para o Congresso, pois ninguém sabe. Todos nós esperamos que tudo corra bem e que os republicanos continuem no comando, tanto na Câmara Baixa quanto na Câmara Alta, mas, como dizem, tudo pode acontecer e, por precaução, é melhor terminar esses assuntos antes das eleições. Agora, então, a ideia dos democratas é basicamente, não importa se for pior para a América, o importante é que a gente volte ao poder. Eles mostram de outro jeito que o horror Trump será um pesadelo se ficar. Na verdade, é uma ideia simples. Então nós, com todas as forças morais e imorais, racionais e irracionais, tentamos convencer a população de que Trump é horrível e pedimos para nos devolverem ao poder, por favor, porque, bem, nós queremos, claro, vamos roubar vocês, mas vamos roubar com rostos sorridentes e até dançando. Se quiserem, até cantamos e pulamos. É isso aí. Já que estamos falando de renda e impostos, deixe-me contar para vocês sobre outras mudanças necessárias que vocês precisam entender. A Receita Federal anunciou mudanças nos impostos para 2026. A dedução padrão aumentará e contribuintes solteiros poderão deduzir 16.100 de seus rendimentos. Um casal que declara em conjunto dobra esse valor, o que é bom. A dedução padrão é 32.200 chefes de família recebem 24.150. Se você mora sozinho e recebe 100 mil dólares por ano, deduz 16.100 desse valor e não paga imposto sobre essa parte, apenas sobre o restante. Então 100 mil menos 16.100, isso dá 83.900. Se você e sua esposa receberam 100 mil juntos, o valor não será 100 mil mas 67.800. Ou seja, lá é pior. Quem tem 65 anos ou mais pode receber deduções extras. Para um contribuinte solteiro, você recebe um adicional de 1.650 dólares além disso. E para um casal, 2.050 a mais,
O grande e maravilhoso projeto de lei tem um bônus adicional, que é bastante generoso. Todos recebem um extra. Novamente, se você tem 65 anos ou mais, são mais $6.000 além disso e além desses outros valores. Senhores, em 26, então você terá que pagar $12.695 de cada 100 mil e não 17 mil que você pagou este ano. Ou seja, em outras palavras, $4.215 lhe dão a oportunidade, digamos assim, de receber mais esse valor em mãos. Ou seja, dessa forma, Trump está tentando compensar, digamos, alguns problemas financeiros que você teve por causa da inflação ou por algum outro motivo. Sei que é difícil entender tudo só ouvindo, mas então só saiba que se você tem mais de 65 anos em 2026, com um salário de 100 mil, descontaram 2.695 de você, e em 2025 descontaram $1.017 mil. É só isso. Espero não ter confundido todo mundo completamente, e talvez ainda dê para entender mais alguma coisa. E se você tiver ações, aplicações, investimentos e eles cresceram, digamos, $500 mil, então você vai pagar 15% sobre esse valor. Bem, isso é um roubo, naturalmente, né? Nada além do desejo do governo de pegar o seu dinheiro sem justificativa. E o presidente não pode cancelar isso porque nem o Congresso nem o Senado vão permitir que ele faça isso e o presidente não pode simplesmente abrir mão disso sozinho. Isso é o Congresso, é tudo, toda a questão, principalmente a Câmara Baixa, é isso. Bem, pelo menos o governo atual tenta roubar vocês de forma mais delicada, não como os democratas famintos. No geral, entre dois males, vamos tirar de vocês o maior e vamos tirar de vocês o menor. Eu voto no mal menor, surpreendente, não é? Sim, eu entendo que a maioria de vocês quer votar para que tirem mais de vocês. Aqui está. Mas pessoalmente gosto muito dos rumos que Donald Trump está nos levando para não pagar impostos, para não punir bons produtores, roubando seus ganhos e transferindo seus ganhos, para aqueles que trabalharam mal, ofereceram produtos ruins, colocaram preços irreais e ninguém comprou nada deles. Se fizeram um bom trabalho, tiram isso de você. Se for ruim, te dão parte do que roubaram. Eu sempre fiquei impressionado com essa ideia, na verdade, mas aí vi que Donald Trump também não gosta dela. Porque ele faz isso. Ele, de novo, né, não expressa isso da mesma forma que eu. Ele fala de forma mais direta e sem muitas explicações, mas está indo exatamente nessa direção. O jeito que Trump está agindo é o caminho certo. Com passos lentos, às vezes. Porque, na verdade, não daria um poder suficiente devido aos contrapesos na estrutura dos Estados Unidos da América. Ao presidente, que possui só um ramo de poder e não três, não permitiriam movimentos bruscos. Quando isso é feito lentamente, suavemente cancelando, provando que é possível viver sem isso. Assim, eu acho que ele é significativamente melhor do que as pessoas que propõem cortar isso com um machado. Alcançará o sucesso. Mas o principal para mim é que Trump está seguindo na direção certa. E, por isso, mesmo quando eu não entendo alguma coisa e me parece que está indo para outro lado, isso não é um retrocesso. Acho que é apenas uma transição tática de um lugar para outro para não assustar as lebres. Bom, ou então coelhos, ou até raposas espertas. Até logo.